Este é um tópico muito importante que precisa ser abordado no corpo de Cristo. Precisamos entender que, quando nascemos de novo, nossa carne e nossa mente não nasceram de novo, apenas nosso espírito nasceu de novo. Portanto, os desejos que você costumava ter ainda estarão lá até que você renove sua mente com a palavra de Deus, para que possamos viver e funcionar em retidão. Os cristãos ainda têm impulsos sexuais porque é natural. Deus nos criou e esses impulsos devem estar lá. E se você não tiver impulsos sexuais, então você não é humano. A única coisa que os cristãos precisam saber e entender é que esses impulsos devem ser satisfeitos apenas no contexto do casamento. Portanto, se você tiver impulsos sexuais, é perfeitamente normal. Mas você precisa saber que esses impulsos não devem ser satisfeitos até depois do casamento. Você precisará estudar a palavra de Deus mais, e com a ajuda do Espírito Santo, viver sua juventude e solteirice em pureza para Deus. As Escrituras nos dizem para fugir dos desejos juvenis. Você é jovem, então esse mandamento é especialmente para você. Mas, na realidade, parece impossível cumpri-lo. Você continua pecando, as tentações parecem muito fortes, até mesmo para Deus. Como todos os seres humanos, você nasceu com uma natureza que quer fazer sua própria vontade, contrária à vontade de Deus. E a Bíblia chama essa natureza de carne. E se você seguir as inclinações de sua carne, você comete pecado. E às vezes parece que você não pode evitar. Seus pensamentos são constantemente atraídos em direções que você sabe que não agradam a Deus. Queixas, críticas aos outros, imoralidade sexual, ganância, desânimo. A lista continua. Você continua pecando e começa a se perguntar onde Deus está em tudo isso e se Ele realmente se importa com você. Bem, na verdade, na palavra de Deus, a Bíblia, podemos ler sobre o enorme amor de Deus por nós, seres humanos. Podemos ler também sobre o enorme ódio de Deus contra o pecado e suas consequências, tanto que Ele enviou Jesus, seu único Filho, à Terra como um ser humano para nos salvar de nossos pecados. Jesus herdou a mesma carne que todos os outros seres humanos, mas, por obediência e fidelidade, Ele negou e matou os desejos que habitavam lá. E assim, Ele nunca cometeu pecado. A Bíblia nos diz que Deus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar, ajudar e fortalecer, para que possamos também andar nos passos de Jesus em nossas situações de vida. Está escrito que todos os que assim fazem também superam o pecado e a morte em suas vidas. E Jesus não se envergonha de chamá-los de seus irmãos. Um dia, Ele voltará nas nuvens para buscar todos os seus irmãos e irmãs para passar a eternidade com Ele no céu. E esse é o plano de Deus para nós. Mas, enquanto isso, você ainda está sendo tentado. Então, voltemos àqueles desejos juvenis, a tentação que parece sobrepujar seus pensamentos e seu corpo completamente. Você se sente como se não pudesse resistir a pensamentos impuros, desânimo, ira, críticas, vaidade. Os desejos aparecem com suas cabeças feias em um fluxo aparentemente interminável, e você se sente como se não pudesse evitar pecar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ela diz: Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas com a tentação, Ele também fará um caminho de escape, para que você possa suportá-lo. 1 Coríntios 10:13. O caminho de escape é o caminho que Jesus nos mostrou. E quando Ele foi tentado, Ele ofereceu orações e súplicas com lágrimas ao que podia salvá-lo da morte. E Ele foi ouvido por causa de sua reverência. Como cristão, seguidor de Jesus, não é exatamente isso que você deve fazer? Quão desesperado você está para ser livre de seus desejos juvenis? Você orou para ser preenchido com o Espírito Santo, para que você tenha força não apenas para negar, mas para superar completamente os desejos. O Espírito Santo mostrará a você o pecado em sua carne e mostrará a você o que fazer. Você precisa odiar os desejos, resistir a eles e fugir deles. Sua mente nunca deve concordar ou ceder aos desejos. Enquanto você estiver em batalha contra o pecado que é revelado na tentação, você não pecou. A Bíblia chama essa maneira de viver de sofrer na carne. E é a única maneira de se tornar livre do pecado. Deus é onipotente e isso também significa que Ele pode dar a você todo o poder que você precisa para ser um vencedor. Mas você precisa querer e precisa obedecer a Ele.
Isso significa que você precisa lutar contra seus desejos. Isso é chamado de obediência da fé. E essas são as obras que acompanham sua fé e a tornam real. Isso significa que você precisa perseverar. A batalha pode ser dura e longa, mas Deus nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Ele nunca o decepcionará. Acredite nisso. Experimente. Faça. A tentação é comum a todos, até mesmo a Jesus. Embora ele nunca tenha pecado, ele foi tentado. Ser tentado não é necessariamente pecaminoso, mas é muito perigoso. Isso é verdadeiro até mesmo para as tentações relacionadas à atração pelo mesmo sexo. O pecado ameaça distorcer o dom de Deus, o dom da sexualidade e do casamento, e nos levar para longe do conhecimento de Deus. Mas, graças à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, não apenas fomos perdoados do pecado, mas também estamos sendo progressivamente libertados do poder do pecado. E estamos ansiosos pelo dia em que seremos para sempre libertados de sua presença. Isso é verdadeiro para aqueles que lutam contra os pecados heterossexuais e homossexuais. Cristo veio morrer por todos os pecadores, não apenas por uma classe ou tipo específico de pecado. Portanto, qualquer um que confie nele tem uma esperança inabalável para o futuro e uma promessa de escape da tentação no presente, por meio de Jesus Cristo.